Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos na nossa Academia de Pregadores, EBD, Academia de Pregadores, lição de jovens, segundo trimestre de 2022. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 5, do dia 1º de maio de 2022, dia do trabalhador, que nós desfrutemos do resultado do nosso trabalho debaixo da bênção de Deus. Dia 1º de maio de 2022. O título da nossa lição é Balaão, quando Deus diz não. Eu acho interessante essa história de Balaão, embora o espírito de Balaão é algo terrível, né? Mas Deus diz não algumas vezes para nós. E nós precisamos entender que quando Deus diz não, é não. Não de Deus é não. Não de Deus não é talvez, não é mais ou menos. Não de Deus é não. O texto principal está em Números capítulo 23 e o versículo 8, que nos diz o seguinte: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Números capítulo 23 e versículo 8. Balaão foi convidado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaque prometeu vantagens financeiras para Balaão. A Bíblia não fala muito sobre Balaão, mas nós vamos aprender na lição de hoje que Balaão ouvia a voz de Deus. Ele sabia como era a voz de Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Era profeta. E nós vamos entender que ele precisava dar ouvidos à voz de Deus e não se deixar levar pelos interesses financeiros. Nós estamos falando desde a primeira aula que todos nós somos tentados por aquilo que nos atrai. Balaão era atraído pelo dinheiro. Embora fosse profeta, ele foi atraído por vantagens financeiras. Embora não precisasse disso, mas era o que lhe atraía, um coração avarento. É muito perigoso isso. Nós precisamos sempre identificar o que nos atrai. Eu digo que nós precisamos identificar sempre qual é a falha que nós temos, quais são as falhas que nós temos, porque são nessas falhas que o diabo vai agir para nos tentar. Então tome cuidado, descubra, você não precisa sair contando para todo mundo, não precisa pôr no jornal da cidade, não precisa anunciar, gente, a minha falha. Não precisa disso. Mas você precisa saber o seu ponto fraco. Você precisa saber onde você é falho, porque é neste ponto que o diabo vai lutar contra a sua vida. Resumo da lição. Devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Ele. Nós precisamos entender que Deus põe limites. E se Deus põe um limite, a gente tem que respeitar. Não ultrapasse os limites de Deus. Não ultrapasse. Toda vez que ultrapassamos os limites de Deus, é problema, dificuldade. Texto bíblico está em Números, capítulo 22, versículos 1 ao 12. Números, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 12. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Balaque viu que Deus estava conduzindo o povo e eles estavam realmente conquistando a terra. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós. É interessante que o povo que estava na terra acreditava no que Deus ia fazer, arrancá-los de lá para dar a terra para Israel. Mas nós já estudamos aqui que os próprios príncipes de Israel, dos 12, só 2 acreditaram. Isso é perigoso, né? E é interessante, tem hora que o inimigo acredita mais no que Deus falou a nosso respeito do que algumas pessoas.
Será que os teus inimigos, ou será que o diabo acredita mais no que Deus falou a teu respeito do que você? Sabe como nós identificamos isso? Quando o diabo começa a lutar contra a sua vida para te dissuadir daquilo que é a promessa de Deus. É porque ele sabe que Deus vai cumprir. E às vezes a fé da gente vacila. Ó, só do diabo lutar contra a gente para tentar destruir as promessas de Deus na nossa vida, isso é um sinal de que Deus vai cumprir. Hernandes Dias Lopes, no seu livro De Pastor a Pastor, ensina que a maior prova que temos do nosso ministério são as perseguições que nós sofremos. Ó, o diabo está lutando contra nós. Isso quer dizer que Deus tem promessas a serem cumpridas. Porque se não tivesse, ele ia deixar para lá. É o que está acontecendo aqui. Ó. Moabe está dizendo, agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Olha a certeza que Balaque tem. Ele é poderoso, mas o povo de Israel não tinha essa visão deles mesmos. Eles se achavam gafanhotos, mas Balaque sabe que eles são poderosos. Para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei, a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaque acredita nas palavras de Balaão. O que Balaque não sabe é que tem um Deus que está acima de Balaão. Com toda certeza, pelo contexto aqui da história, Balaão já tinha amaldiçoado ou abençoado alguém, e a bênção ou a maldição de Balaão tinha se cumprido na vida de alguém. Porque Balaque fala com muita convicção. Só que o que Balaque não sabe é que o Deus do povo de Israel é maior do que Balaão. Balaão tem realmente um poder de amaldiçoar e abençoar, mas aquele a quem Deus abençoa, abençoado está. Mas aquele a quem Deus amaldiçoa também, amaldiçoado está. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Quando chegaram com aquela bufunfa, com aquele monte de dinheiro, Balaão tremeu na base. Balaão falou: nossa Deus, nunca ganhei tanto dinheiro, nunca recebi uma oferta tão grande, então hoje eu tenho que fazer de acordo com o que eles querem, porque a oferta hoje é boa. Erro, avarento, ganancioso. Era profeta, mas era avarento, ganancioso. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos darei a resposta como o Senhor me falar. Olha, ele vai consultar o Senhor, então. Ele conhecia o Senhor. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Pronto, acabou. Balaão ouviu a voz de Deus, e a gente vai perceber durante a lição que Balaão mandou uma mensagem para Balaque dizendo: eu não posso ir, porque o Senhor não quer que eu vá. Balaão está transferindo a responsabilidade para Deus. Balaão tinha que falar: olha, Balaque, sinto muito, obrigado por confiar em mim, no meu ministério, mas não vou, porque o Senhor me disse que é um povo bendito. Então, o que eu vou fazer contra um povo que já é um povo abençoado por Deus? Eu não vou. Ele simplesmente diz: não, é porque Deus não quer que eu... se não fosse o Senhor que tivesse falado, ele não assume responsabilidade. Ele está falando: eu até queria, sabe, você podia deixar uma oferta aí, porque eu até queria ir, mas eu não posso, porque Deus falou para eu não ir. Não, ele tinha que ter uma convicção.
Ó, eu conheço o Senhor, não é da vontade de Deus que eu vá e eu não vou fazer aquilo que Deus não quer que eu faça. Ele tinha que assumir a responsabilidade. Não é transferir responsabilidade para Deus. Ele não está deixando de ir só porque Deus não quer. Ele está deixando de ir porque ele entendeu que é a vontade de Deus e ele se dispõe a cumprir a vontade de Deus. Infelizmente, tem pessoas que estão entre nós e que ficam assim, eu até queria, sabe, mas você sabe, né? Deus fala para não fazer, tá, e se não fosse só uma ordem de Deus, quer dizer que você faria, mesmo sabendo que desagrada a Deus? Nós precisamos fazer tudo com o coração inteiro. Servir a Deus tem que ser com o coração inteiro. A gente não faz só por medo do inferno, a gente não faz só por uma barganha com o paraíso, a gente faz pelo prazer de servir a Deus. Quando a gente casa, a gente não renuncia a algumas coisas por amar a pessoa que está ao nosso lado? E a gente fica todo dia falando com a mulher, eu abri mão disso por sua causa. Não. Quando a gente abre mão de alguma coisa, é claro que é pelo amor à nossa esposa, ao cônjuge, mas é também pelo prazer que nós sentimos por isso. Abrir mão a renunciar a algumas coisas, porque nós amamos o cônjuge, nos dá também satisfação. Então a gente não faz pelo outro, a gente faz por nós mesmos. Então, servir a Deus é pelo prazer que nós temos de servir a Deus. Não é só pela renúncia que a gente está fazendo. É porque renunciar e servir a Deus de coração inteiro é prazeroso para nós também. Este deve ser o pensamento que deve envolver a nossa vida. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto da lição.
Um homem que ouviu a voz de Deus. Primeiro parágrafo, um homem que ouvia a voz de Deus. Não há dúvidas de que Balaão ouvia a voz de Deus. Não há dúvidas de que Balaão era verdadeiramente profeta. Não há dúvidas disso, ok? Só que, como eu disse, ele deveria não ter ido por vontade própria. Ele deveria ter pensado, rapaz, só de ouvir a voz de Deus eu sou um privilegiado. Então Deus já falou que é um povo abençoado, o que eu vou fazer lá? Segundo parágrafo do primeiro ponto, um homem diante de um negócio. É muito perigoso quando nós vemos o nosso ministério como um negócio. É muito perigoso. Nós precisamos entender que Deus sempre está pronto para suprir as nossas necessidades. E muitas vezes o nosso ministério até nos gera realmente um recurso financeiro, mas ele não pode ser visto como um negócio. A gente não negocia isto. E nós precisamos vigiar o nosso coração. Eu sei que estou falando para jovens, e eu sei que existe hoje muitos jovens pregadores, pregadoras, jovens, ouça-me bem, cantores, cantoras, não negocie o teu ministério. Embora ele gere alguns recursos, mas confie no Senhor. Não negocie o teu ministério. Terceiro parágrafo. Deus falou com Balaão, bendito é. Acabou. Se Deus falou que é um povo bendito, pronto. É isso que Balaão tem que entender. Ele ouviu a voz de Deus, ouviu Deus falar que era um povo bendito, ele deveria ter decidido por ele mesmo. Não vou, eu vou amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Não vou, acabou, essa é a minha decisão. Pronto, não tem que prosseguir. Segundo ponto da nossa lição, insistindo no erro. Primeiro parágrafo, obedecendo a Deus, mas com coração ambicioso. Deus falou com ele, não vai. Os mensageiros voltaram a Balaque. Balaque não desistiu. Balaque falou, não, é o seguinte, talvez não é bem assim. Vem, rogo-te, não demores. E aí ele foi. Ele foi tentando dar um jeitinho. Talvez eu não amaldiçoo, mas talvez eu consiga negociar mesmo sem amaldiçoar, e talvez eu consiga ganhar alguma coisa. É muito perigoso quando nós tentamos negociar com o inegociável. Eu falo que existem coisas na fé cristã que são inegociáveis. A gente pode negociar uma liturgia do culto? Pode, mas a gente não negocia a adoração. A gente pode negociar algumas coisas, tem coisas que são negociáveis, tem coisas que não. E a gente tem que aprender a discernir isso. Então, Balaão tinha que entender que ele conhecia Deus, mas ele tinha que abrir mão do coração ambicioso. O problema dele foi a ambição. Ele tinha que passar por um processo de transformação interior. Era profeta de Deus, mas era ambicioso. Nós precisamos vigiar o nosso coração. Vigiar a nossa mente. Nós precisamos cuidar de quem nós somos, porque a tentação está aí, ela vai chegar, o diabo vai tentar. E muitas vezes nós podemos ser pegos, apanhados de surpresa, perder a comunhão com Deus, perder o ministério e fazer uma bagunça na nossa vida. Segundo parágrafo do segundo ponto. O Senhor abriu a boca da jumenta. Na verdade é o seguinte, Deus não falou com Balaão através da jumenta. O comentarista até coloca que em nossos dias é comum as pessoas falarem, se Deus usou jumenta, Deus usa qualquer um. Na verdade, Deus não falou com Balaão através da jumenta. A jumenta empacou, Balaão cortou a jumenta no couro, e a jumenta falou com ele, ô seu burro. Essa é por minha conta. A jumenta deve ter falado com ele, ô seu burro, você está me batendo desse jeito, rapaz? Há quanto tempo que eu tenho te servido? Nunca empaquei. Você não está vendo que tem um anjo do Senhor aí na sua frente? Aí o Senhor abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo e o Senhor falou com Balaão. Deus não usou a jumenta para falar com Balaão. Deus fez a jumenta empacar, Balaão cortou a jumenta no couro, e aí a jumenta reclamou com ele. Falou, rapaz,
você é burro demais. E eu estou vendo o anjo do Senhor aí na frente e você não está vendo. E aí Deus falou com Balaão. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A insistência que mina a resistência. Balaão foi insistindo. Irmão, se Deus falou, não insista. Deus falou, não insista. Atenda o que Deus falou. Não tenta dar um jeitinho. Não tenta flexibilizar. Eu fico pensando, eu falo isso, e falei há poucos dias com um amigo. Eu aprendi isso, não é porque eu sou bom, melhor do que ninguém, mas eu aprendi a ouvir a voz de Deus, e quando Deus falar, muda de direção, acabou. Se eu tiver com tudo planejado, seguindo um caminho aqui, tá tudo certinho, tudo planejado, pronto, é aqui que eu vou. Aí, de repente, Deus fala comigo, Anderson, não é isso que eu quero. Acabou, mudou tudo. Deus, o que o senhor quer? Acabou. Não tem. Deus conhece o meu coração. E em diversas situações, isso já aconteceu na minha vida. Deus falou, muda, acabou. Não. Mas você tinha planejado? Tinha. Eu tinha planejado, tinha pensado, era para ser assim, mas Deus falou que não é. Pronto, vamos seguir outro caminho. Porque eu aprendi que Deus frustra os nossos planos. Deus frustra alguns planos nossos. Mas quando Deus frustra os meus projetos, é porque Ele tem projetos maiores, melhores, mais benéficos para a minha vida. Então eu quero trilhar, eu oro e falo, Deus, eu não quero dar um passo fora da tua direção. Eu não quero dar um passo fora da tua direção. Terceiro ponto. Quando a ambição vence o discernimento. Ele sabia que estava errado, mas a ambição dele falou mais alto. Balaão não conseguiu controlar a ambição. Ele não conseguiu apagar essa ambição, essa ganância. Deus podia dar muito mais para ele do que Balaque. Gente, isso não foi uma questão espiritual, é uma questão de inteligência. Quem pode te dar mais do que Deus? Quem pode te dar mais do que Deus? Deus é o dono do ouro e da prata, dono dos céus e da terra. Deus move o coração das pessoas. Deus nos coloca no coração das pessoas. É Deus quem nos coloca no coração do povo. Mas Deus nos tira também. E aí Balaão está olhando para Balaque, que é rei dos Moabitas, e pode dar, mas Deus pode dar a ele muito mais do que Balaque. Mas ele não conseguiu trabalhar a ambição no seu coração. Mudar de lugar não muda o que Deus disse. Por várias vezes Balaque falou, não muda de lugar, talvez é influência local que você não está conseguindo. Aí Deus sempre, não, a mesma palavra. Olha, o que Deus disse para você não é por causa do lugar que você está, é por causa do plano que Ele tem para a sua vida. Não adianta mudar de lugar, não mudar de atitude. Mudar de lugar não muda o que Deus falou. Segundo ponto, segundo parágrafo do terceiro ponto, a insistência no erro, como eu disse, ele continuou. E Deus falou e ele continua, ele não muda, ele vai. Na verdade, ele já sabe que não vai dar certo, mas ele está fazendo para tentar agradar Balaque, para tentar pegar a grana de Balaque. Ele sabe que não vai funcionar, ele insiste no erro. E, por fim, quando ele percebe que Balaque não vai ajudar em nada, não vai dar dinheiro nenhum, se ele não amaldiçoar, ele fala, olha que espírito de Balaão. Amaldiçoar eu não posso, porque Deus já abençoou. Mas tem um negócio que dá para você fazer. Coloca tropeço no meio do povo. Espírito de Balaão é aquele espírito, isso é demoníaco. Ele põe tropeço no meio do povo. Ele sabe, se esse povo pecar contra Deus, o próprio Deus se ira com esse povo. Ele joga contra o patrimônio. Ele sabe que é o povo de Deus. E ele sabe que o povo é tendencioso para o pecado. É claro que o ser humano é tendencioso para o pecado, nós sabemos disso. Mas, meus queridos, nós precisamos levar o povo a Deus. Como me disse o pastor Elias Muniz, pastor na igreja em Framingham, nos Estados Unidos, em Massachusetts, ele falou assim, pastor, o meu papel é ajudar as pessoas a chegarem no céu. O que nós precisamos é ajudar as pessoas a chegarem no céu e não colocar tropeço entre as pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o espírito de Balaão seja repreendido da minha, da sua vida, da nossa casa, da nossa igreja. Que esse espírito seja
repreendido, queimado pelo fogo de Deus. E que nós sejamos profetas de Deus para a nossa geração, a fim de fazer o povo conquistar aquilo que Deus prometeu para eles. Deus te abençoe e que Deus faça sumir Balaão da sua vida. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.